do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Isaías, capítulo 52. Isaías 52. Conforme você localizar, se coloque de pé. Isaías 52, versículo de número 7, diz assim: como são maravilhosos sobre as colinas os pés dos mensageiros que anunciam as boas novas, que comunicam a todos a paz e que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, o teu Deus reina. Amém? Amém. Vamos orar. Amado Deus, diante do Senhor, Deus, nós colocamos toda a nossa expectativa e pedimos encarecidamente que teu Espírito Santo nos abençoe nessa manhã e que o Senhor possa se fazer presente, Senhor, na nossa vida, na vida de cada irmão que aqui está. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha germinar essa palavra na boa terra do coração do meu irmão e que venha produzir frutos, Senhor. Como diz a tua palavra, Senhor Deus, que ela venha, Senhor Deus, produzir em abundância, Senhor Deus, para a salvação daquele que a ouve, Senhor Deus, porque aquele que a ouve, Senhor Deus, prospera, Senhor Deus. Aquele que a ouve, Senhor Deus, tem sabedoria, Senhor Deus. E aquele que a ouve e a pratica, Senhor Deus, é aquele homem, Senhor Deus, que edificou a sua casa sobre a rocha. E que virá as tempestades, sim, porque na vida de todo cristão autêntico tem lutas, tem tribulações, mas o Senhor é com ele, o Senhor é a força dele, o Senhor é aquele que dá vitória a ele. E que nós possamos, Senhor, ser esses mensageiros, esses que anunciam a boa nova do Evangelho, a boa notícia do Evangelho. É isso que eu te peço, Pai, que essa palavra, Senhor, que é uma espada afiada de dois gumes, que atravessa a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano, venha produzir vida em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, podemos assentar. Isaías é considerado o Evangelho do Antigo Testamento. Ele é considerado um Evangelho do Antigo Testamento, o livro de Isaías. Ele faz grandes referências a Jesus no Velho Testamento. Talvez é o livro que mais vai falar de Jesus antes de Jesus vir fisicamente a essa terra. E aqui ele fala como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro, que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz as boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, o teu Deus reina. E lá em João capítulo 1 nós vamos ver parte dessa profecia se cumprindo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus estava com ele, e ele deu vida aos homens. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus era esse mensageiro que veio proclamar salvação para todo perdido. Você está entendendo? Amém. Aqui está um pouco dessa profecia se cumprindo. Em Romanos, Paulo vai falar mais um pouco a respeito. Romanos
Como eu coloquei os outros versículos aqui no computador, eu vou pelo computador agora. Romanos 10, ele vai também dizer, Romanos 10, versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são maravilhosos os pés do que anunciam boas novas. Glória a Deus. Como invocarão o nome do Senhor se não há quem pregue? E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não forem enviados? A pergunta é: o Evangelho ele é para ser anunciado a todos, mas a ferramenta pelo qual esse Evangelho é anunciado é a minha abreviação. Você é a ferramenta que Deus conta para que o Evangelho seja anunciado. Como invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele que nada ouviram falar? O mundo, a Bíblia fala que ele jaz do maligno. Mas ele jaz do maligno porque ele jaz pela falta de conhecimento da verdade. Porque Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando um homem se depara com a verdade, ele tem dois caminhos: ou ele vai abraçar a verdade, ou ele vai continuar vivendo a mentira. Ele pode escolher o que ele deseja. Nós temos o poder de escolha, mas para aqueles que abraçam o Evangelho, eles morrem do mundo e eles renascem para Deus. Mas como que eles vão abraçar o Evangelho se nós que somos portadores dessa preciosa semente não abrimos a nossa boca e proclamar o ano aceitável do Senhor? Se eu fechar os meus lábios e não ser esse porta-voz, se você fechar os seus lábios e não ser esse porta-voz, a Bíblia fala que nós somos as testemunhas do Senhor. E como você é essa testemunha? Pregando. Como você é essa testemunha? Falando o seu testemunho. Jesus entrou na minha vida e Ele mudou o meu viver. Existe um louvor antigo que fala: Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Pois Jesus Cristo mudou meu viver. E nós precisamos ser esse portador. Jesus ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele ensinou várias coisas por meio de parábolas. Deixa eu trocar aqui o microfone. E teve uma que ele deixa registrado em Mateus 13, versículo 3. Mateus 13, 3. Diz assim: Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: eis que um semeador saiu a semear, e enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescerem, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, a 60, a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que ele está dizendo? O semeador é todo aquele que tem a palavra de Deus. Pode ser eu, pode ser você, e no caso aqui, era Jesus.
eram os discípulos. A semente, ela é pura, porque ela é o poder de Deus, ela é a palavra de Deus. E Romanos capítulo 1 fala que o poder de Deus é o Evangelho. Então o semeador é aquele que se propõe a sair a semear. E aí ele fala, a semente é pura, porque a semente é o Evangelho. O Evangelho é o poder. Então essa semente ela é pura. O semeador, ele passa a ser íntegro, porque Jesus Cristo lavou ele com o seu sangue. O inimigo, ele pode te acusar de muitas coisas. Ele pode te acusar do teu pecado, ele pode te acusar das suas falhas, ele pode te acusar de muitas coisas. Mas quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Se você abandonar o seu pecado, se você abandonar o seu erro, e se você resolver seguir o caminho de Jesus, Jesus vai te justificar, meu irmão. Ele já te justificou no sangue do Calvário. Você está entendendo? Amém. Ele já te justificou lá. Então você já é justificado pelo sangue maravilhoso dele vertido na cruz. A semente é pura, o semeador é íntegro. Mas o que vai determinar o que essa semente pode fazer é o tipo de solo. Jesus semeou na vida de todas as pessoas enquanto estava na terra. Ele semeou na vida daquela mulher pequena, ele semeou na vida de Zaqueu, ele semeou na vida de Nicodemos, ele semeou na vida do coxo que foi despido pelo telhado. Ele semeou na vida do homem que estava endemoniado e ele expulsou vários demônios, uma legião. Jesus semeou na vida de todo mundo. Jesus semeou na vida do jovem rico. Em cada lugar ele colheu uma coisa diferente. Na mulher pega em adultério, ele falou assim: alguém te acusa de alguma coisa? Não, Senhor, ninguém me acusou. Ele falou: nem Deus te acusa de mais nada, mas agora vai e não peca mais. E ela foi e não pecou mais. E alguns historiadores dizem que aquela mulher pega em adultério era Maria Madalena. Não tem como se comprovar, não tem uma comprovação cabal disso. Na vida do jovem rico, ele semeou também. Olha, eu te acho perfeito, mas está faltando uma coisa para você atingir tudo. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, e você vai ter um tesouro no céu. Aí o jovem rico falou assim: poxa, isso é muito para mim. E aí ele fugiu da presença do Senhor, mas Jesus semeou lá. Só que o jovem rico não encontrou o caminho da salvação. Ele não pegou aquela porta estreita que Jesus ofereceu para ele. Ele não pegou. Ele preferiu o amor da riqueza. Quando ele chegou em Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu era um homem totalmente massacrado pelo povo, porque ele era um cobrador de impostos. E com toda certeza Zaqueu poderia ser sim um homem injusto, um homem que cobrava mais do que devia, um homem que subornava. Só que quando ele se deparou com a santidade de Jesus, e com certeza Jesus lá na casa dele semeou o Evangelho, Zaqueu se rendeu. E a rendição de Zaqueu foi linda. Senhor, se eu em algum momento defraudei alguém, hoje eu resolvo vender metade de tudo que eu tenho e dar aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus fala: ô Zaqueu, 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 hoje entrou salvação na tua casa, Zaqueu. Hoje entrou salvação na tua casa, porque aqui também tem um filho de Abraão. Aqui também tem um filho de Abraão. Você estava morto, Zaqueu, mas eu entrei na tua casa para te ressuscitar, Zaqueu. Eu vim comer na tua casa para te ressuscitar.
aguentavam o gadareno, ninguém aguentava o gadareno. E quando Jesus entra por Gadara, o gadareno vem, e Jesus dá uma ordem para os demônios: quem são vocês? Nós somos uma legião, porque nós somos muitos. Então larga eles, larga ele. Os demônios falam: Jesus, o que nós temos contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Por que vieste nos atormentar antes da hora? E Jesus vira para eles e fala assim: cala-te, sai. E na mesma hora, os demônios pedem: deixa que a gente entre na manada de porcos. E ele fala: pode entrar. E os demônios saem, então, na manada de porcos. Os porcos se precipitam num abismo. E o gadareno fica livre. E sabe qual que é o desejo do gadareno na hora? É: Senhor, eu quero te seguir. Sabe o que Jesus fala para ele? Não, gadareno, não precisa me seguir não. Agora volta para a tua casa e fala para a tua família o que Deus fez na tua vida. Testemunha aqui em Gadara que Jesus te libertou. Quão formosos são os pés do que anunciam boas coisas, meu irmão. Quão formoso é o teu testemunho para salvar um perdido. Quão formoso é. O que vai determinar o que Deus pode fazer na tua vida é o solo que cai a semente. Você anuncia para todo mundo, mas o solo é que vai determinar. O que a gente não pode fazer é travar a nossa boca. Ah, para isso eu não falo. Não, eu falo. Eu falo. Eu falo para todos. Se o solo tem profundidade, Deus vai achar o jeito dessa semente germinar. Agora, se o solo está contaminado com pedra, com sujeira, com coisas semelhantes, rapidamente a semente vai ser sufocada. Se você dividir a glória de Deus com as coisas do mundo, se você dividir a glória de Deus com as coisas do mundo, rapidamente nós vamos começar a ver que a semente vai começar a padecer. E é por isso que muitos padecem. Recebem o Evangelho com alegria, aí fala: nossa, eu fui na igreja, Deus falou comigo profundamente, nossa, eu vou seguir Jesus, é esse Jesus que eu quero. E dali a pouco as lutas começam a apertar, porque elas vão apertar, elas apertarão. Não dá para a gente falar esse negócio de agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Desculpa, irmão, é para quem não leu a Escritura. Eu não quero chocar ninguém. Se você ler a Escritura, você vai ver que Paulo passou por prisões, por chicote. Foi só vitória? Você vai ver que João, no final da vida dele, ficou preso na ilha de Patmos. Foi só vitória? Não é só vitória, mas em Cristo, eu sou mais que vencedor. É em Cristo, não é no mundo, é em Cristo. Eu não estou preso às circunstâncias, eu estou preso em Cristo.